Olá, bem-vindas e bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E o tema hoje é leitura com José Eduardo Simões. E o objeto de leitura é a terceira parte do meu livro Deus, Cristo e Eu, que faz parte da minha coleção Ciência, Filosofia e Teologia. Vamos lá? Hora da escolha. Se o homem não procurar se unir em torno de adequados valores, desequilibrar-se-á e os anos vindouros serão marcados pelas dores. Jorge Andréa. Hoje, a humanidade encontra-se numa curva ou virada biológica em que impulsioná-la em direção à sua espiritualização pode significar salvá-la da sua própria destruição. Se ao apelo ascensional da vida se responder adequadamente, se subirá a plano biológico ou nível evolutivo mais avançado. Se não se responder adequadamente, se retrocederá a plano biológico ou nível evolutivo mais atrasado. Chegou, então, a hora da escolha, o momento do salto numa direção ou noutra. Se ele falha, não se sabe como e onde se irá cair. Daí a necessidade de se voltar a colocar, como nos tempos de outrora, a ascensão espiritual, isto é, a evolução moral como principal motivo das nossas existências, pois o materialismo já deu provas mais que suficientes sobre o que é capaz de fazer. Basta olhar para a civilização que o homem desejou e criou, para as suas ações que pouco contribuem para o desenvolvimento de uma humanidade mais harmônica, justa e feliz. Urge, pois, ser sábio e previdente, porque o fenômeno evolutivo está exercendo pressão para se concluir o atual período histórico e se iniciar outro que ou será a favor da humanidade, com o seu progresso, ou do seu dano, com o seu retrocesso. Nota 1. Escrito há mais de 30 anos, esse texto permanece assustadoramente atual. Abrindo portas. A tecnologia promete grandes transformações sociais, como jamais se viu antes na história. Jeremy Rifkin. Até hoje, as bases da vida humana foram, e ainda são, em nossas sociedades, de caráter econômico. Por isso, a possibilidade de se exercer atividade geradora de poder econômico, sendo a coisa mais necessária para nelas se viver, sempre foi e ainda é ponto fundamental para o homem. Porém, a tecnologia, favorecendo cada vez mais a abundância de meios de produção, tende a levar a humanidade a se libertar da escravidão produtiva atual. Isso não significa que o homem nada mais fará, mas que no futuro será outro o ponto de referência segundo o qual orientará o seu comportamento. Isso porque a tecnologia facilitará o acesso a áreas antes inacessíveis a quem é carente de recursos econômicos para isso. É o que já se vê, por exemplo, com a internet, meio pelo qual qualquer um minimamente equipado pode ter acesso a qualquer tipo de conhecimento. Mas este deve ser o que eleve os valores espirituais entre os homens, para que se tornem essenciais no novo plano de vida a ser atingido. Como no passado e agora, são fundamentais os econômicos. E assim promovam um verdadeiro avanço na qualidade de vida de todos. Nota 1. O bem-estar de todos. Nota 2. Infelizmente, vê-se nos dias de hoje o contrário a isso. Fase atual. O primeiro uso que se costuma fazer de novo estado de bem-estar é o abuso. Pietro Baldi. Falar hoje em abundância de meios, quando em países subdesenvolvidos ainda se morre de fome, pode parecer trágica mentira e insulto à miséria. Importa, então, indagar quanto tempo será necessário
para que esse novo estilo de vida se torne realidade e se o homem atual tem condições de realizá-lo na prática. E, infelizmente, o fato é que o homem ainda não está, de modo algum, pronto para dar salto tão grande para a frente. Assim é que tão profunda alteração em sua existência poderá levá-lo ao ócio, aos vícios, aos gozos, enfim, do tipo inferior. Vê-se isso claramente, por exemplo, na arte em geral, muitas vezes usada atualmente mais para exaltar e estimular nossos baixos instintos do que fortalecer e ampliar aqueles mais altos para onde nos quer levar nosso processo evolutivo. Outros exemplos podem ser vistos ainda nos meios artísticos e também esportivos, onde o excesso de dinheiro, exposição às mídias e admiração descabida, isto é, contaminada pela inveja, muitas vezes levam pessoas desses meios a se envolverem com drogas, prostituição e atos ilícitos. Até mesmo atividades religiosas variadas têm se prestado mais a fortalecer um materialismo que precisa acabar do que promover o interesse por espiritualismo que precisa voltar a dominar a evolução humana. Portanto, já no momento histórico atual, vê-se não esforço no sentido de se estabelecer um tipo de vida superior, mas sim reforçar-se no tipo de vida inferior. Ética da luta. Tanto homens quanto nações são disciplinados pelas tristes consequências dos seus atos. Paul Brunton. É sabido que a existência no plano animal humano baseia-se na lei da luta pela vida. Então, o que impede de se chegar a viver vida mais pacífica é a própria agressividade humana. E quanto mais falta a cada um espaço vital e meios para sobreviver, tanto mais se torna feroz a luta para a sua conquista. Assim, boas intenções, individuais e ou coletivas, tanto quanto leis coibidoras e morais educadoras, de nada servem frente às exigências do mínimo necessário para se viver decentemente, pois, impulsionada por carências materiais e psicológicas, diferenças de oportunidades e consequentes conquistas, ignorância generalizada sobre a variedade humana, causa de tantos males gerados por preconceitos, a ética da luta tende sempre mais a se fortalecer em seu aspecto inferior. Mas existe luta ética mais alta, a da superação da nossa animalidade que, enquanto prevalecer em nós mesmos, o ambiente em que continuaremos a viver pouco se diferenciará daquele verdadeiramente animal. Entretanto, é por esse mesmo caminho que o sistema de luta será superado, pois o homem começa a perceber, depois de tanto sofrer, os danos que tal estado produz. Super-homem. O crescimento do homem significa sua ascensão no sentido do super-homem. Piotr Demianovich Ouspensky. Acho que falei certo, não sei. Observando-se a evolução natural do homem, salta aos olhos a sutilização do seu corpo físico e o aumento da sua inteligência. E se esta tem sido a direção seguida até os dias de hoje, assim deverá continuar a ser no futuro, pois não se pode parar a sua evolução. E que pode significar essa transformação do ser humano, senão a sua espiritualização? E como ser mais inteligente, não poderá ele, finalmente, implantar na Terra método de vida mais em acordo com a sua condição de ser verdadeiramente humano? No entanto, para isso, o homem precisa se convencer de que o seu atual comportamento, em parte ainda animalesco, é a fonte dos seus principais males. E se o materialismo trouxe, sem dúvida, em seu aspecto tecnológico, grandes benefícios para a humanidade, não o fez para todos. Isso porque a evolução moral humana não acompanhou a material. Assim é que a riqueza, em suas variadas formas, gerada por meios avançadíssimos de produção, trouxe mais diferenças e conflitos do que bem comum. Urge, pois, agora,
o homem se voltar para a sua evolução moral, mas esta somente decorrerá de nova compreensão mais adequada aos tempos atuais de sua existência em um universo em evolução. Somente assim é que o futuro reservado ao homem, o do nível biológico do super-homem, se concretizará em benefício de todos. Bem, pessoal, concluímos assim o nosso livro Deus, Cristo e Eu. Espero que tenham gostado e espero revê-los em outra oportunidade. Fiquem bem, grande beijo.